Fala, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, depois de um bom tempo sem postar conteúdo aqui, né? Sabe, correria da vida, trabalho, saúde, família, enfim. Tive algumas situações aí que algumas pessoas mais próximas sabem e tal. A gente compartilhou com algumas pessoas, tudo mais. Eu quero, antes de mais nada, antes de eu dar continuidade nesse vídeo, eu quero agradecer a todos vocês que continuaram nos dando suporte, continuaram comentando, enfim, lá no grupo do Telegram. Tô bem off porque realmente está loucura, mas graças a Deus as coisas estão caminhando bem, estão indo bem. Previsão é de que a gente volte o quanto antes, tá? Pessoal, eu tinha prometido há um tempo atrás, logo quando eu lancei o robô de gradiente, fazer um vídeo mostrando passo a passo de como que você faz, como que você monta o robô de gradiente, né? Esse vídeo aqui, eu vou fazer isso, naturalmente, e eu não sei como é que vai ser a dinâmica aqui conforme eu for explicando o código, porque é o seguinte, existem duas possibilidades, basicamente, de você montar o robô de gradiente, né? O pessoal gosta muito do nosso robô, do robô da RNEC que eu fiz, porque ele vai montando o grid de forma dinâmica, certo? Conforme o preço vai andando, ele vai posicionando e reposicionando as ordens ali, conforme o preço vai andando. Tá? Isso é uma característica do nosso robô, que eu gosto, obviamente acho bacana, mas ela tem um defeito, ela tem, né, uma falha que é a seguinte: você não consegue rodar ele em qualquer time frame, você tem que rodar ele no 4P para que ele monte o grid de forma dinâmica, beleza? Então esse é um defeito dessa característica do nosso robô. Em compensação, se você monta o grid todo, se você posiciona lá 10, 20, 50, 200 ordens de uma vez só, você pode rodar no time frame que você quiser, porque aí a partir do momento que ele ficar posicionado, ele vai ler o preço de entrada, pum, e vai montar o grid, certo? Então aqui eu vou colocar no exemplo básico, naturalmente, sem trava, sem nada, só para vocês poderem entender as duas formas que você pode fazer, tá? Tanto o dinâmico quanto o grid automático, para ele montar o grid inteiro. E aí você naturalmente escolhe. Se você tiver no grid dinâmico, você precisa rodar no 4P ou no renco que seja menor do que a distância que você põe entre as ordens, certo? Para que ele feche um renco ou um gráfico de pontos lá dentro desse range entre uma ordem e outra, para que ele possa posicionar a ordem. Ou então você pode rodar no time frame que você quiser, posicionando todas as ordens de uma vez, porque a partir do momento que ele estiver posicionado, ele vai identificar aquela posição, seu preço de entrada, e vai montar o grid a partir daquele preço. Show? Então, bora lá pro vídeo. O código já está aberto aqui na tela, eu estou com o replay mais ou menos pronto aqui para mostrar para vocês como que a gente pode fazer. Tá aqui, eu já deixei tudo no esqueminha aqui e tal. Então, olha só, presta bem atenção. Antes de mais nada, eu deixei esse código aqui aberto aqui no vídeo. Obviamente, vocês podem entrar aqui, ele está disponível lá no nosso Drive também, para quem é assinante do Drive. Esse código vai estar lá, tá bom? Você que não é assinante, Rafa, não quero só aprender, quero ver aqui. O código está aqui no final do vídeo, eu vou passar o código todo aqui pausado para você poder copiar tudo certinho. Tá bem discriminado, cara, tá bem detalhado aqui. Enfim, vamos lá. Começando o código, a gente tem aqui as variáveis de parâmetro, certo? Que eu deixei aqui executar ao ligar. Quando você dá play no robô, ele automaticamente, conforme a sua configuração de compra e venda, ele vai enviar uma ordem de compra e venda para só ficar mais rápido para a gente poder analisar, ver se ele está montando certinho o grid e tudo mais, beleza? Tem a opção do grid dinâmico, que é o que eu vou explicar aqui no código. A quantidade de contratos, e aqui repare que eu coloquei 1.0, porque você pode usar isso aqui no Black Arrow também. E também pode usar para ações ou para qualquer outro ativo no qual você tenha lotes fracionados, beleza? Isso aqui é muito importante. As opções de compra e venda, você vai para comprado ou vendido. A distância entre os níveis é que está sempre em ticks, tá, pessoal? Não é em pontos, é em ticks, porque você pode usar em qualquer ativo. E tem aqui um stop geral, que ele vai posicionar uma ordem de stop. Tá lá aqui no caso, para o índice, por exemplo, 100 ticks, 500 pontos, ele vai pegar toda a sua posição e vai colocar uma ordem de stop em cima ou embaixo, dependendo do lado que você tiver. Beleza? Temos aqui as nossas variáveis. Essas variáveis aqui, N1, 2, 3, 4, 5. Essa N1 eu usei como um parâmetro de preço de entrada. Então, o seu preço de entrada, obviamente, vai ser o seu primeiro nível. E depois ele vai calcular N2, 3, 4, 5 no grid dinâmico, tá?
e depois ele vai ter essa variável do ngrid aqui, que é a float, que a gente vai usar nos loops for para poder ele plotar todas as ordens ali, posicionar todas as ordens. E isso aqui fica um pouco mais difícil para quem não tem muita noção de programação. Os loops, loop for, loop while, por exemplo, a gente tem o for each, tem várias outras coisas que a gente tem na programação, mas para quem não está muito acostumado, quem não tem muita referência, não entende muito, fica um pouco complicado a questão do loop, e justamente por isso, daqui a pouco, depois eu vou fazer um outro vídeo, sem usar o loop, tá? Eu tenho já a estrutura do código montada, e você que não quer usar o loop, só que o código fica grande pra caramba, porque a cada condição você, ao invés de você colocar o loop lá para ele fazer tudo automático, em cada condição, cara, você tem que mexer no posicionamento das ordens, então o código fica grande, mas para você que não entende ou não quer entender, talvez fique bem melhor sem a estrutura do for, beleza? Então vamos lá, código. A gente coloca essa ordem aqui só para ele fechar as posições, né? Caso ele tenha alguma ordem aberta a partir das 17, então ele vai fechar a posição, é só um mecanismozinho de segurança para também conseguir rodar no módulo de automação sem precisar pôr ordem oco, beleza? Então vamos lá. Aqui, esse bloco, executar ao ligar, faz com que o robô abra uma ordem assim que for executado no módulo de automação. Então quando eu der play, ele vai abrir uma ordem de compra ou de venda, beleza? Se tiver desligado, ele não vai abrir nenhuma ordem. Se tiver como falso aqui, ele não vai abrir nenhuma ordem. Se tiver como verdadeiro, ou como sim lá nas opções, ele vai abrir uma ordem se for ligado ao robô. Como que faz isso? Se ele vai ser executado ao ligar, então o que eu quero que ele faça? Se ele não tiver nenhuma posição, então ele vai fazer o quê? Se estiver para compra, compra mercado. Se estiver para venda, venda mercado. Simples, não tem segredo isso aqui, tá bom? É bem básico mesmo. E aí, o que eu quero que ele faça a partir desse momento? Tem uma posição, ele está posicionado, certo? O robô abriu uma ordem, e aí o que eu quero que ele faça? O que eu preciso? O Profit, ele tem uma questão que é a seguinte: conforme ele vai aumentando a sua posição, certo? Se você tem um buy price, vamos supor que você compra, então você tem um buy price aqui, o preço desce e aí você compra mais um, o seu buy price vai descer, certo? O seu preço vai descer. Porque as funções buy price, elas pegam o preço médio, elas não pegam o preço de uma ordem específica. Para fazer isso, cara, você tinha que... um trampo, você tem que calcular. Enfim, é chato, não dá. Não dá para você fazer, dá muito mais trabalho do que você fazer isso daqui. Não vale a pena o esforço. Então, é muito mais fácil você criar uma condição para que ele pegue o preço de entrada a partir daquele momento de compra. Antes, eu não estava posicionado e agora eu estou posicionado. Então, o que eu quero? Eu quero pegar esse preço de compra ou de venda, eu quero pegar o meu preço de abertura de posição e armazenar ele numa variável. E eu não quero que ela mude mais, eu quero que ela fique fixa, conforme a condição que eu estabeleci, que é qual antes não estava comprado ou vendido e agora está comprado ou vendido. Eu antes não tinha posição e agora eu tenho uma posição. Durante o gradiente, isso não vai mudar, porque eu sempre vou estar posicionado. Enquanto o gradiente estiver sendo feito, eu vou estar posicionado. A partir do momento que eu sair do gradiente, que eu fechei o gradiente, aí eu não estou mais posicionado. Caso eu venha estar posicionado novamente, ele vai pegar o preço de entrada de novo. E aí vai montar um grid com base nesse novo preço de entrada. Entendeu? Por causa disso que eu tenho essa condição aqui, ó. Se não estava vendido anteriormente e agora está vendido, então, o que eu tenho? Eu tenho o N1 com o meu preço de venda, com o meu sell price. Tá? E aí, a partir desse sell price aqui, eu vou calcular os níveis aqui para montar o grid dinâmico, tá bom? Esse aqui é a montagem do grid dinâmico, beleza? Então, eu vou ter o nível 1, 2, 3, 4 e 5. Tendo em vista que o meu nível 1 é o meu preço de entrada, obviamente, né? Meu primeiro nível é o meu preço de entrada. Meu nível 2 é o meu preço de entrada, mais a distância entre níveis vezes o incremento mínimo, porque aqui, se eu tivesse colocado tipo 50, aí seria 50 pontos. Mas para o dólar, por exemplo, 50 pontos no dólar, não faz, é o que se movimenta num dia. Para ações, R$50 é o que movimenta em 10 anos, então não faz sentido. Por isso que eu coloquei em ticks aqui, tá? Para que ele possa calcular com base no tick do ativo. Então, no índice serão 50 pontos, no dólar serão 5 pontos, em ações serão 10 centavos, no Forex, lá no Black Arrow vai ter conforme ativo, beleza?
Então, eu vou pegar esse preço de, aqui no caso da venda, né? Esse preço de venda, meu sell price, e aí o segundo nível eu vou calcular como meu primeiro nível mais a distância, que eu estou vendido e eu quero ir vendendo conforme o preço for subindo, certo? Então eu somo isso, meu N1 mais a distância, depois o N3 aqui vai ser o quê? Meu N1, que é o meu preço de entrada, certo? Mais 2 vezes a minha distância. Porque no nível 2 eu tenho uma vez, no nível 3 eu tenho 2 vezes, no nível 4, 3, no nível 5, 4, no nível 6, 5 e assim sucessivamente. Conseguindo entender? Essa aqui é a montagem do grid dinâmico, tá? O grid dinâmico eu não montei com o loop for. É bem mais complexo fazer com o loop for do que dessa forma aqui. Como eu comentei, o código fica muito maior, porém fica, na minha perspectiva, menos complexo, tá bom? E para compra é a mesma coisa. Só que na compra, ao invés de eu somar, eu vou subtrair, porque eu quero, conforme eu estou comprado, se o preço descer, eu quero comprar mais. Então eu vou posicionando as ordens abaixo, beleza? Conseguiu entender aqui? Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Chique, tamo junto. Então vamos lá, ó. Capturei o preço de abertura da posição e montei o grid para que ele seja montado de forma dinâmica, beleza? E aí, vamos lá. Para esse bloco aqui, ele faz a montagem do grid de forma dinâmica, conforme o preço vai andando e avançando entre os níveis, tá? Então, esse bloco aqui é o bloco do grid dinâmico. Cara, e é muito simples, é muito fácil essa lógica aqui. É muito tranquilo de você fazer, tá bom? Se eu quero o grid dinâmico, e aí eu coloquei a opção aqui, obviamente, né, para a gente poder ter as duas, para eu poder mostrar para vocês. Se eu tenho um grid dinâmico, então, o que eu quero que ele faça? Se ele estiver comprado, ele vai fazer isso. Se estiver vendido, ele vai fazer isso. Sem mistério, tá bom? Então, esse bloco aqui, ó, é do grid dinâmico quando ele está comprado, beleza? O problema do grid dinâmico é o seguinte: você precisa ter um controle para ele não reposicionar ordens no mesmo nível, tá? Porque vamos supor aqui que o preço tá andando aqui, ó, você tem aqui, deixa eu ver se, deixa eu minimizar aqui, colocar o editor aqui, beleza. Vamos vir para cá, ó. Vamos supor que você esteja comprado a partir desse momento aqui, tá? E aí você vai vir traçando linhas aqui, pá. E aí o que acontece? Ficou bonito, né? Mas o negócio não vai ser bonito, o negócio vai ser funcional aqui nesse exemplo, tá bom? Então vamos lá, o preço veio descendo, você comprou um aqui, comprou um aqui, comprou um aqui, comprou um aqui, tá? Mas, se por algum acaso o preço fechar aqui, você já tem uma ordem posicionada aqui, você não quer posicionar nenhuma ordem a mais aqui, tá? Você não quer posicionar a ordem a mais aqui. Você quer que ele fique com uma aqui, outra aqui e outra aqui. Para que você tenha no grid dinâmico esse controle de posicionar somente uma ordem em cada respectivo nível, você precisa ter uma forma de controlar quantas ordens estão em cada nível, certo? Então, a forma que eu encontrei foi justamente usando o position. O position, a função position, ela retorna o tamanho da sua posição. Caso você esteja comprado, retorna um valor positivo. Se você estiver comprado com 2 contratos, vai retornar o valor mais 2. E retorna negativo para venda. Então, se você tiver vendido em 2 contratos, retorna menos 2. Beleza? Então, vamos lá. O preço veio descendo. Fez uma compra aqui. O meu position vai ser igual a mais 1. Nossa, deixa eu ver aqui, caneta. Usando os ferramentas do Profit, da hora. O meu position, ó, ficou péssimo isso aqui. O meu position vai ser igual a 1. Nossa, ficou horrível. Meu Deus. Me ajuda. Mas enfim, tá aqui, ó. O meu position vai ser igual a 1. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui, cara. Ficou muito feio. Nossa, Deus. Ó. O meu position vai ser, então, igual a 1. Beleza? Aqui, o meu position vai ser igual a 2. Aqui, o meu position vai ser igual a 3. Estou fazendo tudo com maus caminhos, tá? Ficou até bonitinho, ó.
E aqui o meu position vai ser igual a 4. Se eu estivesse vendendo, aqui o meu position seria menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Chique? Até aí tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Se eu não quero que ele posicione nenhuma ordem, novamente aqui, porque eu já tenho uma ordem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma condição que é a seguinte, ó. Se, quando eu estiver comprado, o meu position for menor ou igual à minha quantidade de contratos, porque eu estou trabalhando no primeiro nível, eu estou no nível 1 ainda aqui, tá? Eu estou no nível 1. Então, no nível 1, se eu estou com uma mão de um contrato, aqui eu vou estar posicionado com quantos? Com um contrato. Aqui eu vou estar posicionado com quantos? Com 2 contratos. Aqui com 3 e aqui com 4. Então, no meu nível 1, o meu position tem que ser menor ou igual à minha mão, que é a minha quantidade de contratos. Por que menor igual? Por que não igual? Porque é o seguinte, se eu estiver com 5, ele pegar aqui, pode ser que ele suba, elimine 2, 3, mas não elimine a mão inteira. Então aqui eu ainda tenho que montar o meu grid novamente. Então, porque eu ainda tenho uma posição. Então aqui, certo? Eu estou com menos contratos ou a quantidade igual de contratos do que a minha mão cheia, beleza? Minha mão inicial, no caso. Aqui já no nível 2, e aí se eu estiver com o meu position, com a minha quantidade de contratos menor ou igual aos contratos que estão definidos aqui nos parâmetros, contratos aqui, ó. O que eu quero que ele faça? Se o meu preço for maior ou menor que N1, ou seja, se o meu candle anterior, lembra que aqui a gente está no 4P, tá? Aqui, para esse modelo, tem que ser pelo menos o 4P, tá? Ou num rango que seja maior ou que seja menor do que o grid que você define ali. Se o meu preço fechar acima ou abaixo desse nível, eu quero que ele envie uma ordem de compra no nível 2. Aqui, ó, do meu N2. Conseguiram entender? É simples, mano. Se o meu position, então, for menor ou igual à minha quantidade de contratos vezes 2, porque aqui eu já estou posicionado com 2 contratos, então, se o meu fechamento for menor, se ele fechar abaixo desse nível aqui, ó, eu quero então que ele envie uma ordem no terceiro nível. Beleza? E assim sucessivamente. Se o meu position for menor ou igual, e por que é menor ou igual reforçando? Pode ser que ele desça aqui, pegue, fique posicionado com 3 vezes a minha mão, mas ele suba aqui, ó, e só elimine 2 e não 5, por exemplo. Ele não elimine a mão cheia, ele só lhe faça parcial aqui, entendeu? Então, por isso que é menor ou igual e não igual, tá? Se tiver igual, só que ele fizer uma parcial, não eliminar a mão inteira, vai bugar tudo, tá? Ele não vai fazer mais isso daqui. E assim sucessivamente, pessoal. E para venda, é a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Se o meu position for maior ou igual, e aí há menos contratos, então eu vou colocar uma posição de venda, limite, no N2. E assim a mesma coisa, no N3. Se a minha posição for maior ou igual à minha quantidade de contratos vendidos, por isso que tem um menos aqui, lembrando que para venda é negativo, então eu vou posicionar no N4, no N5 e assim sucessivamente, beleza? Conseguiram entender como que se faz a formação de grid dinâmico? É assim que se faz, mano. De forma simples, de forma básica. Se você tiver 30 níveis, é só você complementar as suas variáveis aqui, fazer o cálculo do nível e depois aumentar aqui conforme o seu position. Beleza? Muito simples, muito tranquilo de se fazer. Agora, a montagem do grid completo, que como eu comentei no começo do vídeo, tem a sua vantagem de você conseguir operar em qualquer time frame você pode operar, esse daqui não. Esse daqui você só consegue operar no time frame no qual o seu tamanho de candle é menor do que a distância das ordens entre o grid, tá? Porque o Profit ele só atualiza sua posição ou só faz um aumento de posição ou diminuição de posição no fechamento da barra, mesmo no modelo tick-a-tick. Ele não faz a todo tick, ele só faz no fechamento da barra ou na sua mudança de posição.
ele vai atualizar, tá? Então, no 1 minuto não tem como você fazer, porque no 1 minuto ele só vai verificar a sua posição e fazer correção ou aumento da posição no fechamento do candle, entendeu? Por isso que não tem como você operar esse tipo de gradiente aqui nos 5 minutos, ou no 2 minutos, ou no 1 minuto, não tem como. Então, já no grid que não é dinâmico, que você posiciona todas as ordens, você consegue fazer isso em qualquer time frame. Porque o loop, se ele pegar uma ordem, ele mudou sua quantidade de posição. A sua posição ali foi alterada. Consequentemente, ele vai rodar o código todo e vai verificar todas as suas posições de novo, colocar a ordem de saída e tudo mais. Entendeu? Então, esse tipo de gradiente aqui, quando ele já posiciona o grid inteiro, você consegue operar em qualquer time frame, beleza? E aqui, como a gente está operando no robô mais básico, que só vai até 5 contratos, o nosso loop vai ser limitado até 4, tá? O vídeo já está com 22 minutos, vou tentar explicar o mais rápido possível aqui, depois eu vou fazer um vídeo só falando do loop, beleza? Vamos lá. Então, se eu não quero um grid dinâmico, a partir desse momento aqui, o que a gente vai ter? Aqui a gente começa a montagem do grid com a utilização de um loop for, tá? Que eu particularmente acho muito mais complexo, muito mais chato. Principalmente para quem não tem experiência ou vivência com programação, isso aqui se torna exaustivo de você poder entender. Se eu estiver comprado, o que eu quero que ele faça? A primeira coisa que ele vai fazer é posicionar a minha ordem de stop. Primeira coisa. Então, se eu estiver comprado, eu vou posicionar o Celtic Cover Stop, que vai ser o quê? Vai ser o meu N1, ou seja, o meu primeiro nível, a minha primeira posição, menos o meu stop. E aqui, obviamente, ele é calculado por ticks, que está lá 100 ticks. Então, aqui, no caso, vai ser 500 pontos, porque está 100 ticks lá em cima, aqui no stop está 100. Então, eu vou calcular o meu incremento mínimo aqui, vezes 100, que vai dar 500, obviamente. Então, eu vou ter um stop de 500 pontos. Isso aqui eu repito, porque é uma ordem stop, beleza? Ah, Rafael, não precisa, mas eu repito. Chique. Menos o meu position. Opa, não, porque eu tô na venda, né? Desculpa, vou voltar aqui para compra. Mais o position. E por que tem esse position aqui na quantidade de contratos? Porque se ele estiver posicionado com 1, 2, 20, 50, 300, 1000 contratos, eu quero que a minha posição de stop geral seja do tamanho da minha posição, tá? Seja do tamanho da minha posição. E agora, um detalhe muito importante. Reparem que essa função position, ela retorna o valor inteiro. Tá lá, ó, resultado integer, ou seja, um valor inteiro. Se eu estiver no Black Arrow, lá operando com microlots ou mini-lots, eu preciso usar a função quantity, position quantity, porque essa posição quantity aqui, ele vai retornar o valor float, tá? O valor inteiro, ele não tem nenhuma casa decimal. Valores float, ele tem casas decimais. Então, isso aqui é muito importante, tá bom? Se você tiver lá no Black Arrow, você precisa atualizar isso aqui para position quantity, beleza? No Profit, você pode usar o position normal, porque a gente não tem microlotes, não tem lotes fracionados. Você tem nas ações, mas ainda assim é 1. Você não compra 0,1 uma ação. Isso não existe. Você compra uma ação, né? O lote inteiro é 100, mas você consegue comprar uma. O índice, você só compra um contrato. No dólar, só compra um contrato e assim sucessivamente, beleza? Então, a gente usa o position aqui, tá? E aí, vamos lá então para o loop de montagem do grid de ordens, tá? Esse aqui é o loop de montagem do grid de ordens. Esse aqui é o loop para posicionamento das ordens de saída. É aqui que entra a complexidade que eu particularmente não gosto. Eu acho que, principalmente para os vídeos aqui do canal, fica muito complicado, porque a grande maioria das pessoas não tem essa experiência aqui, não tem essa vivência de programação. Até para mim mesmo, que já estou há um tempinho aqui na caminhada, aqui no Profit, no Delphi, etc., é um pouquinho complicado, às vezes dá uma bugada na mente, mas vai, entendeu? Sai, tem que sair, sai. Mas só para a gente poder entender de forma prática aqui. O que é um loop for? No loop for, eu vou repetir a mesma ação a quantidade de vezes que é mandado. Então, se eu tenho um loop for aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho essa variável inteira até uma outra variável inteira. Então, a minha by position até 4,
eu quero que ele faça isso aqui. Eu quero que ele faça isso daqui. E por que eu coloquei o buy position aqui? Vamos lá. Se eu colocar aqui e 1 até 4, de 1 para 4 faz. Ele vai rodar isso aqui uma vez e vai atualizar o meu grid e vai a minha variável ngrid se o meu close for maior que o meu ngrid, ele vai posicionar uma ordem no ngrid de X contratos. Então eu vou ter o meu grid atualizado aqui, ó. E o que é o meu grid? Meu grid é o meu preço de entrada, beleza? É o N1, é a primeira ordem de posição ali, menos a distância dos níveis vezes o meu incremento, que é 50, vezes I. Então, repare que é o seguinte, ó. Na primeira vez que ele rodar esse loop aqui, essa variável I vai ser 1. Ele vai calcular. Na segunda vez que ele rodar esse loop aqui, que ele vai rodar 4 vezes, ele vai rodar de 1 até 4. Se eu colocar 15, ele vai rodar 15 vezes. Se eu colocar 300 ou se eu usar uma variável, porque ele vai rodar o número dessa variável, tá? Na segunda vez, esse I aqui vai ser 2. Na terceira vez vai ser 3 e na quarta vez vai ser 4. Esse I aqui, ó, porque é o I que está sendo calculado, ó. Ele está mudando toda vez que ele roda o loop, esse I assume um novo valor referente aqui, ó, ao I que está sendo colocado. E, Rafael, por que você usou o buy position? Então, porque é o seguinte, ó, eu só quero que ele monte esse grid a partir do momento que eu tiver comprado, certo? Ou que eu tiver uma posição ou de compra ou de venda aqui. Se ele não tiver comprado, meu buy position vai ser 0. Então, ele vai rodar, mas como essa condição aqui é só para compra, então eu quero que, quando o meu buy position for 1, ele rode todo esse loop aqui, calcule a distância do grid, calcule o grid, certo? E caso o meu fechamento for maior que o meu N-grid, então eu quero que ele posicione uma ordem de compra lá, aonde ele tiver que posicionar a ordem de compra. Ele vai calcular isso todas as vezes. E aí, caso o meu buy position for 2, ou seja, eu estiver aqui no segundo nível, o que vai acontecer? O meu buy position vai ser 2, então ele vai calcular somente a partir do 2. Ele não vai calcular 1. Então, esse daqui, ó, já vai estar calculado, porque já vai ter sido executado. Então, eu não quero que ele calcule esse, eu quero que ele calcule esse daqui, ó. Que o meu buy position vai ser 1. Depois vai ser 2. Então, 2, 3 e 4. Aí você vai calcular o 2, o 3 e o 4. Se o meu buy position aqui for 2, se estiver aqui, ele só vai calcular o 2, que vai estar aqui, certo? O 3 e o 4. Ele só vai fazer duas contas aqui, ó, o 3 e o 4. Conseguiram entender? Então, o meu loop, ele sempre vai estar atrelado à minha posição de compra, 3 ou 4 aqui. Se ele for 4, o que ele vai fazer? De 4 até 4, ele não vai fazer nada. Ele não vai posicionar nenhuma ordem embaixo, porque ele já está no nível 4 aqui, ó. Que é, no caso, o último que a gente tem, tendo em vista que o módulo básico só opera 5 contratos. Beleza? E, para mim calcular a posição, a ordem de saída do grid, já é basicamente a mesma coisa, só que eu faço o contrário. Ao invés de eu usar o meu buy position como referência, eu vou usar o 0 como referência. Porque a partir do momento que eu estou aqui com uma ordem, eu vou fazer justamente o cálculo contrário disso. Deixa eu esticar um pouquinho. Eu vou fazer o cálculo contrário. Se aqui eu estou montando o grid descendo, aqui eu vou montar o grid subindo. Conseguiram entender? Por isso que eu faço o contrário. Ao invés de eu pegar do meu buy position até 4, eu pego de 0, porque eu quero que ele calcule a primeira ordem lá em cima, por isso que eu coloco 0, a primeira ordem de saída lá em cima, por isso que tem esse 0 aqui, mais o meu position mais 1, que é o seguinte, se o meu position for 1, então eu quero que ele calcule o primeiro nível, por isso que tem que ter esse buy position mais 1 aqui. E eu quero que ele vá nivelando conforme o preço for descendo.
ou subindo no caso da venda, tá? Então aqui eu vou calcular o meu N-grid, beleza? Vou, a partir desse momento então, encontrar o meu preço de entrada aqui, tá? Que vai ser o quê? O meu N1 mais a distância. E eu vou subtrair porque que eu estou posicionando ordens de venda, tá bom? Então eu vou subtrair do que? Do meu loop aqui, da minha variável de contagem, menos a distância. E aí eu vou encontrar o nível certinho que eu tenho que posicionar essa ordem. Eu vou encontrar o nível exato do que eu tenho que posicionar a ordem de saída. E aí, caso o meu grid, o meu fechamento, for menor que esse grid, então eu vou posicionar uma ordem de saída. Eu sei que é um pouco complexo, fica um pouco confuso, mas se você fizer isso aqui, vai dar certo, beleza? Eu vou mostrar um replayzinho aqui para vocês poderem entender. E a venda é a mesma coisa, só que aqui eu tenho o Sell Position até 4, beleza? Ele vai montar o grid bonitinho aqui, ok, show de bola, sem nenhuma novidade. E aqui eu vou ter o meu Sell Position, só que ao invés de ser mais um igual é no Buy Position, é menos um, tá? Não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum problema, é só você copiar aqui que vai dar certo, beleza? Essa aqui é a formação, então, do bloco de montagem do grid completo com a utilização de um loop. Tem como fazer esse loop? É claro que tem, eu vou mostrar num outro vídeo que eu tenho aqui, o esqueletinho que eu fiz, obviamente, e aí eu vou mostrar para vocês como que pode ser feito sem a utilização desse loop. Fica chato, o código fica grande pra caramba, porque se você tiver 5 ordens, tem que ter no nível 1, o que eu quero que faça? Se o meu position é a mesma coisa que isso aqui, ó. Mesma coisa que isso aqui. Só que se o meu position for esse aqui, então eu vou posicionar uma ordem no nível 1, 2, 3, 4. Saídas no nível 1, tal, 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 tal. Entendeu? Eu tenho que colocar tanto os meus buy ou sell to cover, quanto as minhas ordens limite para ele poder enviar as ordens, tá bom? É chato, mas dá para fazer, cara. E funciona. Isso que é o importante. Funciona no final das contas. Mas você economiza muito. Do 16 até o 37, a gente tem 21 linhas de código aqui. Então, cara, fica muito mais prático. Isso aqui, se eu fizer isso aqui, com certeza vai dar umas 50, pelo menos. Pelo menos vai dar 50. Porque aí eu tenho que pôr as linhas, tenho que pôr as ordens, tenho que organizar o código, tem que ficar organizado, né? Não pode fazer um pé de macaco aqui também. Aí não dá certo. Depois você vai ver, você não vai saber o que está rodando aqui no código. Então o código tem que estar sempre organizado, de preferência comentado também, igual tá esse aqui bonitinho, para você poder entender o seu código também, saber o que está acontecendo, beleza? Então, meus queridos, é isso aí. Aqui no final eu coloquei só um bloco de teste de plotagem para mim fazer um debugzinho aqui. Eu plotava os níveis aqui conforme isso aqui foi só um teste, esse hash aqui não quer dizer nada, eu só usei ele para poder ver se o grid estava de fato fazendo o cálculo certinho das posições, somando tudo certinho, tá bom? Então não tem segredo isso aqui também. Se você quiser até por exemplo, para você, Rafa, eu quero plotar um grid de X níveis aqui. Essa funçãozinha aqui, esse bloquinho de código. Esse bloquinho de código aqui serve para você poder fazer isso, tá bom? Eu vou rodar aqui rapidinho no replay, só para vocês poderem entender. Deixa eu limpar essa bagunça aqui do lado. Vou apagar esses níveis aqui também. Pá. Então, vamos lá. Tá aqui. Eu vou colocar vou automatizar isso aqui. Ops, tirar os saves. Mexi alguma coisa aqui, mas é só... Depois eu apaguei. Vamos automatizar isso daqui. Vamos lá. Deixa eu ver como é que estão os parâmetros. Executar o ligar sim. Eu vou pôr sem grid dinâmico por enquanto, tá? Para vocês verem como é que funciona. Quantidade de contratos, ok. Eu quero que ele compre para stop 500. Ok, beleza. Vamos lá. Aqui lembrando que se o grid não está dinâmico, tem que pôr no 4P. Não adianta. Eu vou colocar como 10 contratos aqui. Eu quero que ele faça isso no replay. Como a gente está no grid dinâmico, ele não vai posicionar a ordem de saída. Então eu preciso de uma ordem oco, tá? Preciso de uma oco, gradiente 50 pontos aqui, ó. Eu já tenho pronta, beleza? Então vou criar. RGB2 estava fazendo uns testes aqui, daqui a pouco sai o robozinho dele, vai ser lindo. Então, vamos lá. Vamos dar
play aqui no nosso replay. E aí vocês viram, meu Deus, que ele já, meu Senhor Jesus, que ele já efetuou aqui. Ai, carambola. Calma aí, pessoal, vamos parar aqui. Tá, que ele deu esse tiro foi esse, meu amigo? Meu Deus do céu, você viu que ele fez as compras tudo certinho aqui, cara, no grid. Foi da hora, tá? Eu vou deixar as janelas aqui só para vocês poderem entender. Tá meio bagunçado aqui, mas pega nada, né? Vamos lá. Vou executar aqui o robô. Repare que quando eu executar, ele vai comprar a mercado. Liguei. Tá? Fechou um renco, ó. Fechou um candle, ele comprou. E aí, reparem que aqui, ó, tá posicionado a ordem nossa. O nosso stop tá aqui, tá? Desculpa. Aqui ele tá com ordem oco, né? Então, ele vai sempre posicionar os stops conforme a ordem. Ele tá comprado aqui, já tá com o stop aqui embaixo, e aí tem uma outra compra que tá posicionada aqui, o stop dela, o oco, já tá posicionado aqui embaixo também, tá? Rafa, não tem como fazer grid dinâmico sem ordem oco? Tem, só que como comentei, você precisa colocar as ordens lá, encaixar tudo bonitinho, certinho, tá? Dá trabalho, o código fica grande pra caramba, mas dá pra fazer, beleza? Dá pra fazer, sossegado, tá bom? Então a gente tem aqui, tá funcionando, perfeito. Deixa eu acelerar um pouco o replay aqui para ver se ele pega mais ordens. Ó, comprado um, atualizou aqui, ó. Repare que você não tem que olhar aqui, você tem que olhar aqui, ó. Ó, atualizou o grid, pá, fechou aqui embaixo, posicionou uma ordem. Se ele pegar, tem que posicionar aqui embaixo também. E ele vai posicionando as ordens conforme o grid for fechando. Abaixo aqui, tá, pessoal? Deixa eu diminuir aqui, ó. Só para mostrar para vocês. Olha só. Ele está posicionado aqui, certo? Se fechar abaixo desse nível, ele precisa fechar abaixo, meus amiguinhos, tá bom? Se fechar abaixo desse nível aqui, ó, se esse bloquinho aqui fechar para baixo, pum, ele vai posicionar uma ordem aqui, tá? Ó, fechar, vindo, fechou para baixo, posiciona a ordem. Se fechar para cima, não tem por que ele posicionar essa ordem aqui, beleza? Esse é o grid dinâmico. Tá funcionando aqui na compra, beleza? Vamos ver aqui agora para venda. Para papá. Compra, não, venda sim. Ok? Editar. Vamos ver. Bugs. Tá vendo? Tá ao vivo, né? Não tô fazendo nada. Vocês viram, né? Simplesmente o preço sumiu. Não tem. Beleza. Vou mostrar. Vamos fechar a janela e vamos abrir de novo. Sem novidades. Tudo ok pro Prot. Normal. Vamos lá, vou executar. Quando eu executar, ele vai efetuar uma venda no mercado. Vamos fechar um candlezinho, óbvio, né? Bom, vendeu. Tá aqui a nossa oco, já está posicionada aqui. Quando fechar esse bloquinho aqui, pessoal, por isso que no grid dinâmico, ele tem que ser no menor time frame possível. Aqui é o 4P, você pode usar, se você estiver usando, por exemplo, o grid Sensei, você pode usar até um 5 ou 6 renco. Viram que quando fechou, ele posicionou a ordem de venda aqui em cima? Por causa disso. E você não consegue usar esse tipo de gradiente dinâmico em qualquer time frame. Não dá para você usar por causa disso, entenderam? Justamente por causa desse delay que o Profit ele não faz aumento de posição na mesma barra. Ele só faz quando o candle fecha ou quando a sua posição de fato pega. Ele pega um take ou ele pega uma parcial, aí ele roda o código e atualiza a sua posição e as suas ordens, tá bom? Funcionando, perfeito. Deixa eu dar uma acelerada aqui só para a gente ver ele rodar um pouquinho aqui. Né? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Tá? Vou dar uma acelerada no vídeo. Bom, beleza, vocês viram aí que ele montou o grid, tá montadinho aqui, 5 posições, filé, show de bola. Cancelar aqui, pá. Agora, vamos ver o grid completo, tá bom? Como que ele faz? Vamos editar a nossa automação. Vou até mudar o time frame aqui, eu vou pôr no 1 minuto. Aqui, só para vocês verem, tá? Não quero o grid completo e eu vou executar o robô ligar, beleza? Vamos lá, editar. Fechar aqui, abrir de novo, que agora está no 1 minuto, certo?
Então, vou executar o robô aqui. Quando fechar esse candle, ele vai fazer uma venda. Vendeu e atualizou. É porque demorou um pouquinho mesmo, beleza, por causa do replay. Então, vamos lá. E tá aqui todo o grid, então você consegue montar toda a sua grade. Bom, pessoal, é isso aí. Vocês estão vendo que, por mais que, né, você tenha no Profit a possibilidade de fazer esse grid dessa forma aqui, ele ainda fica limitado à questão da execução, tá? O que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Vamos tentar mudar aqui e vamos colocar a entrada como realizar ordens quando a condição for satisfeita, tá? Vamos ver se isso aqui é limite de ordens no mesmo candle. Vamos colocar 10, porque a gente tem, no caso, tá como 10 no máximo ali. Vamos parar, cancelar todas as ordens, vamos executar aqui. Tá aí, ó. Entendeu? Então, quando você for rodar ele no grid não dinâmico, tá? Você tem que fazer essa alteraçãozinha. Botão direito aqui na automação, você vem aqui na configuração da automação, você vem aqui em entrada e vem aqui, ó, modo de execução, realizar em de ordens quando a condição for satisfeita. E aí você vem e coloca o número máximo de ordens que você quer, tá? Limite de ordens no mesmo candle, você vem e coloca o número máximo. Se, cara, põe 50 aqui nesse trem, não sei quantos que dá para colocar. O máximo é 10 mesmo, porque o meu limite de quantidade de posição é 10. Se eu colocar como 20, ele também não permite, beleza. Então, tá ok, é 10 mesmo, tá? Então, você já vai ter pelo menos uns 10 grids formados ali, tá? Conseguiram entender? Vamos fechar aqui. Tava na venda, vamos colocar então na compra, pra gente ver que ele tá funcionando também na compra aqui certinho. Ele tá, vamos dar play. Ó, o botão de executar também para de funcionar. Vamos ver se ele funciona com base aqui, ó. Caramba, viu? Esse Profit é uma benção, cara. Vamos lá. Para compra, né? Dei play, ok. Detalhe, tá com ordem oco aqui, tá? Então por isso que ele tá posicionando. Agora, se eu tirar essa ordem oco, olha só. Aqui, que a gente não quer porque ele já tá calculando tudo, repare que ele vai posicionar até a saída. Aqui, ó. A saída geral, ó, aqui embaixo, com 100 pontos. Ele não tem aquelas 300 ordens de saída igual tinha antes. Vamos ver se ele pega uma ordem aqui, só para ver ele atualizando essa posição aqui, ó. Vamos ver. Dá play aqui. Vamos ver se ele pega mais um aqui. Para que aqui tá com 1. Ó, atualizou com 2. Tá vendo? E assim sucessivamente. Você pode pegar isso aqui e colocar também uma ordem limite para ele pegar o seu alvo lá em cima e você tirar essa... Se você quiser que, por exemplo, que ele acumule ordens, pode fazer também. Mas, pessoal, isso aí tá funcionando, tá perfeitinho, tá 10, tá nota 1000, tá? Vou parar aqui, selar, beleza, fechar esse aqui. Só passar o código aqui inteiro para vocês poderem ver, tá? Ele rodando como que é. E aí, o que você faz? Dá uma pausa no vídeo e copia, tá? E vai fazendo, beleza? É isso aí, esse código estará disponível no nosso Drive, tá bom? E aqui no vídeo. Então, se você quiser nos dar um suporte, agradeço muito para você. O link está aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser usar o nosso robô de gradiente com aquelas milhares de entradas e coisas possíveis, eu vou fazer uma atualização do nosso robô também, tá? Vai estar disponível no nosso Drive, provavelmente semana que vem já, tá bom? Que você pode fazer dessa forma aqui, tá? Então, eu te agradeço muito. Que Deus abençoe sua vida. Espero que esse vídeo tenha te mostrado, te ensinado aí alguma coisa que você aprenda e consiga fazer isso aqui e aplicar nas suas próprias operações. Tá bom, meu querido? Deus abençoe sua vida, um forte abraço e tamo junto. Bora pra cima.